Mas vamos lá, né? Bando de idolatria. Vou contar uma historinha pra vocês, tá? Era uma vez um movimento de esquerda que percebeu, olha só que coisa, né? Percebeu que a classe trabalhadora é uma classe reacionária. Por que ela é reacionária? Porque a classe trabalhadora ela é constituída de homens e mulheres simples que querem só criar os seus filhos, a maioria é muito cristão, que a primeira lei que flexibiliza a lei de a propriedade privada, o direito à propriedade privada, pega eles primeiro, porque eles perdem muito, né? Então para eles 2%, 5% a mais de imposto, por exemplo, é uma coisa que dói no bolso. Dói realmente na capacidade de sustentar a vida. É uma galera que depende da estrutura familiar para se amparar, né? Então é um pessoal aí que você vê, por exemplo, na periferia de São Paulo, você tem muito disso. Não sei se no Rio de Janeiro como é que é, mas muitas casas que vai tendo um puxadinho, né? Então a pessoa não sai do núcleo familiar, né? Não tem dinheiro para comprar uma outra casa, ela vai lá e puf, né? Tem até a casa dos pais dele, vai lá e constrói um andar acima. Aí vai lá e casa e tem a família dele no andar acima da casa. E o pai já constrói a casa de baixo, já pra aguentar. Exatamente, já sabe que ele vai precisar passar por isso. Por quê? Porque é a estrutura familiar que sustenta essa galera. Esse é o pessoal que perde muito com a esquerda. Esse pessoal não aguenta a esquerda, né? Então a esquerda percebeu que a classe trabalhadora, se fosse depender da consciência de classe da classe trabalhadora, eles iam estar perdidos, não iam fazer porcaria nenhuma, né? Então, lá pelas tantas, né, a escola de Frankfurt, eu tô resumindo bastante a história aqui, tá? Vai lá. Lá pelas tantas, a escola de Frankfurt, ela começou a trabalhar o que a gente chama hoje, né, de marxismo cultural, que eles chamam de teoria crítica, né? Então quando alguém disser pra você que não existe marxismo cultural, você explica, você olha, eu estou chamando de marxismo cultural aquilo que a esquerda chama de teoria crítica. O que é o marxismo cultural? O que a teoria crítica prescreve, né? A ideia de que você precisa trabalhar antes, né, o entendimento da cultura para fomentar a revolução. E quando você trabalha o entendimento da cultura, você vai trabalhar também os grupos que estão além da estrutura econômica. Que grupos são esses? Em geral, os grupos revolucionários, os grupos que a esquerda passou a considerar como revolucionários, são aqueles grupos que têm sempre algum tipo de dissatisfação com a estrutura vigente. Então eles começaram a pegar, por exemplo, principalmente os criminosos. Os criminosos são a classe que, classe entre aspas, né? São um grupo que naturalmente tem uma dissatisfação estrutural insolúvel com a estrutura. Porque a partir do momento que ele tem que a estrutura já não os considera mais inimigos, é o momento que eles passam a deixar de ser criminosos, deixar de ser bandido. Não existe um Estado bandido, né? Quer dizer, o Maduro agora resolveu inventar, né? Mas a princípio, né, não existe um Estado que é ao mesmo tempo Estado e bandido ao mesmo tempo, né? Então esses grupos aí começaram a ser cooptados pela esquerda para que eles, através da fomentação da sua inimizade com o sistema, pudessem por aí fomentar a revolução. Quando a gente vê, por exemplo, o crescimento de mortes nos últimos 15 anos, principalmente na época do governo PT, né? O crescimento do crime organizado, isso aí tudo é método, gente. Tudo isso é projeto. Eu lembro quando teve aqueles atentados do PCC em São Paulo, uma das gravações, isso em 2006, 2007, agora não estou me lembrando, acho que 2006. Uma das gravações que eu tive acesso, já naquela época já, mostrava o seguinte, o sujeito do PCC, numa cidadezinha do interior de São Paulo, escuta essa, uma cidadezinha do interior de São Paulo, discutindo com o seu colega, saber o seguinte, olha, a ordem que chegou lá de cima é não atacar vereador do PT. Aí o cara tá pensando, o cara tá discutindo a hermenêutica do salve, né? Mas espera aí, mas e o pessoal do PCdoB, eles estão coligados, esses a gente ataca ou não? Essa é a discussão dos caras. Então assim, ó, o PT não é pra atacar, tá aqui no salve, tá explícito no salve, que a gente salva a informação que chegou de cima, né? Tá explícito no salve, não é pra atacar o PT, mas e o PCdoB? É pra atacar ou não é? Tá coligado, não sei o que. Essa discussão dos caras. Não sei que conclusão que eles chegaram. Não sei se houve o ataque ou não. Mas vocês percebem que sempre houve, né? Desde então, algum tipo de cumplicidade. Algum tipo de cumplicidade entre crime organizado e a esquerda.
Não à toa as Farc hoje em dia é talvez a organização comunista das organizações da América, talvez a organização mais poderosa na América, né, de linha comunista. Então, basicamente, é por isso, né, deu aqui um panorama bem resumido do porquê que a esquerda e o crime organizado estão tão intimamente ligados, né? A esquerda, por um motivo começou teórico, passou a prática, né? E o crime organizado porque vai ganhar sempre com adesão aí de políticos, né?